Amém? Vamos ao que interessa, a palavra de Deus. João capítulo 8, diga aleluia. Vamos lá, João capítulo 8 diz assim. Capítulo 8, verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, diga comigo, uma mulher, surpreendida ou pega em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, o verso 4, Mestre, essa mulher foi pega ou surpreendida em grande adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Verso 6. Eles diziam isso tentando-o para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra. Verso 8. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas ele, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantou-se Jesus, perguntou a ela, mulher, aonde estão eles? Condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não te condeno, vá e não peques mais. Deus, a tua palavra vai ser pregada. Mais uma vez eu te peço, me usa e me usa. Amém. O texto dessa mensagem que eu gostaria de ministrar esta noite com vocês tem um título. Religião versus graça. Diga comigo, religião e graça. Mais uma vez, religião e graça. Quanto mais a gente repete, mais a coisa fica na mente da gente e você sai daqui com a mensagem na sua mente. Se puder, até deixa aqui no telão, religião versus graça. Eu estava ali no gabinete com o pastor e com os irmãos aqui conversando, e uma das conversas que nós tivemos ali foi, um assunto que nós tivemos ali foi o crescimento rápido da religião, no meio evangélico, né, as igrejas lotando nessa pandemia. Embora muitos estivessem fazendo suas lives, as igrejas fechadas, mas o crescimento no meio cristão estava muito grande. Muitas pessoas preocupadas, algumas pessoas perguntando se isso já era o fim do mundo, se essas vacinas que estavam para chegar, que estavam aí para vacinar o povo, já era vacina para eliminar parte da população, como diz lá no livro de Apocalipse, né? E muita gente com medo, né? O Pix, será que o Pix era já um sinal da marca da besta? E o povo, todo mundo preocupado, querendo correr para as igrejas, igreja, mas muita gente correndo para a igreja com medo, não por amor. Tem gente que dizima com medo de não ser abençoado. Tem gente que oferta com medo de não ser abençoado. Tem gente que vem para a igreja com medo de não ser abençoado. Existe aquele ditado, se não vai por amor, vai pela dor, não é isso? Muita gente usa isso. Mas seria tão bom se todo mundo viesse para a igreja por amor. Porque no livro de Coríntios, capítulo 1, lá 1 Coríntios, capítulo 13, melhor dizendo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Às vezes quando eu tenho o costume de ler esse texto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse, toda vez que aparecesse a palavra amor, eu citaria Jesus. Se não tivesse Jesus, eu nada seria, porque Ele é o amor. Então, se todo mundo buscasse a Jesus, viesse para a igreja, não pela dor, mas pelo amor, pela vontade de estar aqui, pela vontade de buscar a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, como que seria diferente?
Como que seria diferente? E esse título, religião e graça, é algo que me incomoda muito, porque quando os escribas e fariseus pegaram essa mulher em adultério, e levaram até Jesus, eles já chegaram até Jesus, indagando a Jesus, querendo colocar Jesus em pressão, fazendo pressão em cima de Jesus, em cima de uma lei que foi posta pelo homem, a lei de Moisés. Os escribas e fariseus naquela época eram as pessoas que cuidavam de algumas leis, uma delas as leis que seguiam a Torá, por exemplo. Os escribas e fariseus eram aquelas pessoas que ficavam rodeando, procurando seguir à risca todas as leis que foram colocadas naquela época, mas Jesus era um homem que quebrava protocolo. E quando Jesus curava nos sábados, eles vinham e chegavam até Jesus, falando com Jesus assim: por que você está curando no sábado? Não pode curar no sábado, o sábado é dia de descanso. Jesus era um homem que gostava de quebrar protocolo. Quando Zaqueu subiu na árvore para poder ver Jesus, que Jesus estava passando com a multidão, Jesus mandou ele descer. Zaqueu mandou Zaqueu descer daquela árvore e disse: Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa, eu vou pousar na tua casa. Eu disse Lázaro aqui, né? Quando mandou Zaqueu descer daquela árvore, ele disse: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa, eu vou comer na tua casa. Aí todo mundo, os escribas e fariseus, foi um deles que apontou o dedo para Jesus e disse: espera aí, ele vai comer na casa de uma pessoa que cobra todo mundo, uma pessoa que nem... Jesus gostava de quebrar o protocolo. Que palavra difícil de falar, gente. E quando os escribas e fariseus chegaram até Jesus com essa mulher, eles talvez pensaram assim: agora a gente pega ele na curva. Já viu esse ditado? Agora a gente pega ele na curva. Agora a gente pega Jesus. Agora não tem como ele escapar. E Jesus estava o quê? E quando eles começaram a falar, Jesus estava ali, ó. Talvez ele estava escrevendo alguma coisa, brincando com alguma coisa, não sei. Algumas pessoas dizem que Jesus estava escrevendo ali os pecados daquela mulher na areia, porque depois a água do mar, né, a onda do mar vinha e apagava, significando que os seus pecados não pertencem a você. É cada coisa que a gente ouve, mas vamos lá. E Jesus estava escrevendo na areia. Abra um parênteses: às vezes a minha mulher, quando ela vem falar alguma coisa comigo, ela briga muito comigo porque ela fala assim: poxa, você não está me ouvindo? Leila, eu estou falando com você, você está mexendo no celular. Leila, eu estou falando com você, você está com o controle da televisão. Leila, eu estou falando com você, você está escrevendo isso. Leila, eu estou falando com você, você está me ouvindo? Talvez Jesus estava nessa posição naquele dia. Quem aqui é casado, quem aqui namora, quem aqui é noivo, sabe disso. Quando a mulher chega para falar com o marido, com o namorado, e às vezes ele está mexendo em outra coisa, o que ela fala para ele? Você está me ouvindo? Não é isso? É ou não é? É ou não é? Você não está me ouvindo? E Jesus escrevendo na areia aquele dia, e os escribas e fariseus falando na cabeça de Jesus: Jesus, pegamos essa mulher em adultério. Jesus, essa mulher estava em pecado. Jesus, na lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la até que ela fosse morta. Naquela época, quando eles fossem apedrejar alguém, eles cavavam um buraco no chão, colocavam a pessoa dentro daquele buraco, até a cintura, para que ela não pudesse se deslocar daquele lugar. E assim a pessoa era apedrejada até a morte. Jesus, nós temos que apedrejar essa mulher, ela foi pega em adultério. Só que Jesus, diga comigo, Jesus, diga graça. Ele se levanta para aqueles escribas e fariseus, como nós acabamos de ler, e talvez eles gritando para Jesus, falando: Jesus, você não está me ouvindo? Você não está ouvindo o que a gente está falando, Jesus? Você não está prestando atenção naquilo que nós estamos te dizendo aqui? Jesus levanta a cabeça e diz: se alguém de vocês aí nunca pecou, pegue a primeira pedra e atire nessa mulher. E Jesus, ele volta a escrever na areia. É igual a minha esposa quando vira para mim: Leine, aquele negócio ali que tem que resolver. Eu falei: calma, Karina, eu vou resolver. Aí eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Mais ou menos isso. Por que eu escolhi esse título, religião e graça? Porque a religião, ela quer nos prender. A religião, ela quer te acusar.
A religião, ela quer fazer de você um bolo dentro de uma forma. Se você pega um tabuleiro, você faz um bolo num tabuleiro, ele vai ficar o quê? Triangular, quadrado. Se você faz um bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar redondo. Não é isso? Se você faz um pão, por exemplo, aqui a nossa irmãzinha aqui, que faz uns bolos top, postou uma foto ontem de um bolo muito top, ou hoje, eu não sei. Eu só sei que eu vi. Deu vontade de comer a foto, de tão lindo que estava o bolo. Sério? Adquire o bolo da irmã depois. Se você faz um bolo numa forma, ela vai pegar a forma daquilo ali, né? A religião é isso. Os escribas e fariseus naquela época era isso, era a religião que queria moldar algo, que queria fazer com que Jesus fosse algo que a lei de Moisés já tinha sido colocada, e os escribas e fariseus sempre queriam pegar Jesus em cima daquilo, na religião. Jesus, ele não tinha título de igreja, ele não tinha placa de igreja. O pastor Paulo essa semana falou, toda vez que eu converso com o pastor Paulo, eu aprendo uma coisa com ele. Ele virou para mim essa semana e falou assim: Lene, se placa de igreja resolvesse alguma coisa, ela não ficava do lado de fora, ela ficava do lado de dentro. Então os escribas e fariseus queriam colocar uma placa no povo, porque a lei de Moisés era assim, a lei de Moisés era assado. Jesus, de acordo com a lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher. Já viu aqueles irmãos que chegam na igreja e falam: nossa, para que um telão desse daqui no fundo? Nossa, para que essas luzes aqui? Para que a igreja pintada de preto, de cinza? Meu Deus, para que o baterista que faz tanta virada assim, meu Deus do céu? Gente, olha como que o pastor Paulo vem com a barbinha toda. Não, tem que vir de terno, gravata. Já viu? Já viu aqueles irmãos chatos de igreja que é assim? Já viu? Não pode, pastor, não, pastor. É homem de um lado, mulher de outro, pastor. A irmã de calça, pastor. Olha o irmão estava com os dread na cabeça, enrolado assim. Pastor, não pode subir no altar para cantar desse jeito, não, pastor. A religião. Uma pessoa chega aqui na porta da igreja e ela é toda afeminado, ou veio do homossexualismo, a pessoa vira e fala: meu Deus, aqui não entra não, aqui não pode, porque aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar onde só os santos entram. Quando a gente estava trabalhando lá no Espírito Santo, na igreja, tinha gente que batia no peito e falava assim: eu ajudei a fundar essa igreja, uma igreja de 71 anos, vai fazer 72 anos agora, uma igreja muito antiga. E quando nós chegamos lá, a ideia do pastor era mudar a cara do ministério de louvor, mudar as ideias da igreja. E ele fez um projeto muito lindo para pintar a igreja de preto, colocar as caixas penduradas. E nas reuniões de assembleia, todo mundo levantava, quase todo mundo, e dizia assim: não, pastor, não pode, porque aqui é a casa de Deus, não pode. Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei lá, eu peguei um vídeo de um axé gospel, Ministério Louva a Deus. Quem aqui já ouviu falar do Ministério Louva a Deus? E eu mostrei para um grupo de irmãos, falando: nossa, temos que trazer esse grupo aqui, Ministério Louva a Deus, tocando. A irmã está rindo. E o irmão me repreendeu, falou: não pode. Não pode trazer esse tipo de evento para a igreja. Eu falei: por que não, irmão? Por que não? Imagina todo mundo dançando um axé dentro da igreja. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso daqui é uma estratégia para trazer jovens para dentro da igreja. Não pode trazer aqui o Cleverson Silva para fazer workshop aqui. Não, porque ele já tocou com a Ivete Sangalo, já tocou com a Isa, já tocou com fulano, com ciclano. Tambor só se encontra no centro de macumba. Bateria não pode ter na igreja, porque tambor vem do centro de macumba, não pode. E o irmão queria me repreender. Eu falei: irmão, você vai ver quando essa igreja estiver lotada de jovens aqui. Sabe o que é isso, irmãos? A religião. A religião quer definir o tipo de cabelo que você tem que ir para a igreja. A religião quer definir o tipo de roupa que você tem que ir para a igreja. A religião quer definir o tipo de palavra que o pastor tem que pregar no altar. A religião quer definir o óculos que você tem que usar. A religião quer definir o sapato que você tem que usar. A religião quer te moldar. A religião quer fazer de você um bolo dentro de uma forma.
Não, porque você não pode ter esse carro, porque Azera é o nome de uma deusa de não sei da onde. Me dá uma Azera, meu irmão, que eu vou rodar com a minha esposa, eu vou para o Baby Beef, eu vou... Não, porque você não pode usar esse tipo de arroz aqui, porque esse arroz é consagrado ao demônio. A minha sogra já nos ensinou uma coisa. Muitas coisas aí são consagradas. E muitas coisas que a gente compra no supermercado é consagrado, irmão. Outro dia falaram que a Coca-Cola de trás para frente é alô diabo. Estou nem aí, irmão. Eu levanto, Deus é consagrado a ti, não é consagrado ao diabo mais. Vou beber no nome de Jesus, amém. Não, porque você não pode. Porque a religião, ela quer fazer de você algo que te deixa preso. Mas a graça, diga comigo, graça. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uns 2 anos eu lancei uma música que se chama Pela Graça. E o clipe dela, o vídeo dela, relata exatamente o amor de Jesus, a crucificação de Jesus, a entrega dele na cruz por mim e por você. Porque a graça é diferente da religião. A graça, ela não te prende. A graça, ela não quer te moldar. A graça, ela simplesmente mostra por que ela veio e ela te conquista. É como um rapaz quando vê uma moça quando vê um rapaz. Relacionamento, você não precisa ficar falando muita coisa, são as atitudes que mostram quem é quem. Quando eu conheci a minha esposa, eu não pensei muito, porque eu vi nela uma mulher que iria casar comigo, que seria minha esposa, e dentro de 3 meses nós noivamos, em 7 meses eu estava no altar, igreja. E depois de 6 anos, né, o Samuel já tinha vindo como Kinder Ovo. E depois de 6 anos veio a Jéssica e o Davi. E eu virei para o Samuel e falei assim: Samuel, você me ensinou a ser pai. Agora está vindo mais 2 aí. Dá glória a Deus e aleluia, vamos embora. Mas quando eu olhei para minha esposa, eu não preocupei com o que talvez, como seria o caráter dela. Não, eu ia conhecendo ela dia após dia. Mas quando eu bati o olho nela, eu falei: peraí, achei graça. Vou pular, vou pegar. Vou levar para mim, vou abraçar. Foi o que Jesus fez com você, igreja. É como você passar numa vitrine, as mulheres gostam muito disso, quando vai no shopping. Mulher é assim, ela olha um sapato, ela fala assim: amor, que sapato lindo, eu vou comprar esse sapato. Aí o marido fala assim: daqui a pouco a gente volta. Aí ela vai. Aí ela já esqueceu do sapato, aí ela vê uma bolsa e fala: nossa, já esqueceu do sapato, agora ela quer a bolsa. Por quê? Ela saiu achando graça em tudo, ela quer levar tudo. Jesus, quando ele olhou para mim e para você, foi como ele estivesse passando numa vitrine espera aí, achei graça. Levanta sua mão aí. Jesus, quando ele passou, ele foi: peraí, achei graça no pastor Paulo, achei graça no Joelder, achei graça no fulano, achei graça. Olha para o seu irmão e diga: Jesus achou graça em você, irmão. Jesus, quando ele te escolheu, ele não quis te colocar numa religião. Não, você tem que ficar na igreja tal, porque lá é assim. Não. Jesus, quando ele olhou para você, peraí, ele disse assim: eu achei graça. Só isso. Graça. Se ele achou graça em você, é porque ele viu que você seria uma peça fundamental no reino dele. Uma peça fundamental. Na igreja tem gente que fica do som, tem gente que fica na mídia, tem gente que toca baixo, tem gente que toca guitarra, violão, teclado, tem gente que canta, tem gente que cuida da luz, tem gente que fica na portaria, tem gente que faz a água saborizada, que é uma delícia, tem gente que vem limpar a igreja, porque Jesus achou graça em você e te colocou aqui com uma função. Ele não queria de você uma religião, ele só queria de você algo que ele viu em você: graça. Ele é a graça. A religião te prende, a graça te libera. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele estava liberando tudo para você, porque aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz não era para Jesus. E quando ele achou graça em nós, ele disse: não,
eu vou usar essa pessoa, pode ser com pecado ou sem pecado, eu vou lavá-la de todo pecado. Eu vou lançar os seus pecados no mar do esquecimento. E a minha graça, por isso que nós acabamos de cantar aqui, só tua graça me basta. E a tua presença é o meu prazer. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós precisamos mudar nossa maneira de pensar com relação ao Evangelho. Precisamos mudar. Eu sempre costumo dizer que não existe o Evangelho sem a cruz de Cristo. Não existe o Evangelho sem a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o maior exemplo de amor que já existiu na face da terra. Hoje, graças a Deus, o nosso Deus está vivo, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. A cruz está vazia. Hoje, quando nós olhamos por uma cruz vazia, a gente só lembra do sacrifício que Ele fez por nós. Nós lembramos que Ele ressuscitou. Já viu quando você chega em algum lugar, geralmente algumas casas, hospitais, alguns pontos tem aquele crucifixo. Você já viu que quando você chega, você olha aquele crucifixo, aquele Jesus assim, você fica com aquela, te dá uma tristeza, já viu? Já reparou? Você olha assim, você dá vontade de chorar junto. Mas quando você vê uma cruz vazia, você lembra na hora do sacrifício. E a cruz vazia, ela me faz lembrar de um texto que diz assim: como pode um irmão dizer que ama o seu irmão, mas não ama a Deus? Como pode dizer o seu irmão que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Existe outro texto que muitas pessoas, principalmente quem trabalha com música, gosta de usar, dizendo que fugiu o texto aqui, vou lembrar: adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu vou ligar essas três coisas: a cruz de Cristo, adorar a Deus em espírito e em verdade, e como pode um irmão dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? A cruz de Cristo, os braços abertos, na horizontal, aquela madeira e a outra madeira na vertical. Pensa junto comigo. Como pode um irmão dizer que ama a Deus na horizontal, se não ama o seu irmão na vertical? Como pode uma pessoa entrar dentro da igreja e dizer que vai adorar a Deus em espírito, na vertical, e em verdade, na horizontal, sendo que ele não ama o seu irmão que está na horizontal, mas ama a Deus na vertical? Tem gente que entra para dentro da igreja com aquela religião estampada, pregada na testa, dizendo: eu sou santo, aquele fulano pecou, aquele fulano errou, aquele fulano fez aquilo, eu não subo no altar para tocar com aquela fulana porque ela me desrespeitou no WhatsApp. Religião. Agora você quer ver a graça? Ele pisou no meu pé, pastor, não tem problema, eu vou lá, vou dar um abraço nele, vou beijá-lo, vou apertá-lo e dizer que eu amo. Ela me xingou no WhatsApp, não tem problema, eu vou lá, vou dar um abraço. Isso é a graça. A religião não. A religião, ela quer fazer com que você odeie o seu irmão, mas você ame a Cristo. Como pode isso? A graça não. A graça, mesmo você tomando um tapa, uma facada pelas costas, Ele vai fazer com que você vá lá e abrace aquela pessoa e diga: eu te amo. Eu acho que eu consegui passar a mensagem nessa noite que eu gostaria de passar para vocês. Porque nós não devemos nos moldar uma religião, mas entender que nós estamos aqui nessa noite pela graça. Você está aqui nessa noite pela graça. A sua família está no altar de Deus pela graça. Essa igreja está aqui neste lugar pela graça. E Jesus, quando Ele levanta e olha para aquela mulher e fala com ela assim: você está vendo aqui o pessoal que estava te acusando? Aonde está o pessoal que estava te acusando? Ela, foi embora. No nome de Jesus, se há alguma acusação contra a tua vida, nessa noite, vá embora. Qualquer acusação: porque o seu cabelo assim, você não pode estar lá na igreja, porque você é assado. Não preocupa com isso. Só lembre-se que você está aqui por causa da graça
de Deus. A graça. E aquela mulher, ela foi liberta. Não precisou de muita coisa. Jesus virou para ela e disse: agora pode ir embora. Você está perdoada. Os seus pecados estão perdoados. Talvez você pisou aqui nessa noite e você fica dizendo: poxa, a igreja não vai me aceitar porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não preocupa com a igreja. Você está no lugar certo, onde tem um pastor que não preocupa com isso, não é religião. Ele entende, essa igreja entende que é a graça de Deus que está sobre a sua vida aqui. Ah, mas eu quero estar na igreja, mas o meu relacionamento, a Bíblia fala: venha como estás. Ah, mas eu estou devendo todo mundo. Não tem problema, venha como você está. É a graça que vai te transformar. Ah, mas eu estou em pecado, eu estou em adultério. Não preocupa com isso não. Venha como estás, é aqui que você vai ser curado. Ah, mas eu sou assim. Não te preocupa. Não é a religião que está nesse lugar, é a graça de Deus que está aqui. Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Vem cá, banda. Eu queria cantar mais uma vez essa canção. No Santo dos Santos, a tua fumaça me esconde. A fumaça de Deus vai te encobrir aqui nessa noite, porque você não depende de religião, você depende da graça de Deus. E que você saia daqui transformado, renovado, cheio da graça de Deus. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Essa mensagem foi uma mensagem simples, porque Paulo, ele fez um questionamento a Deus, e Deus fez uma resposta para Paulo, dizendo: ô Paulo, minha graça te basta. Minha graça te basta. Ah, Deus, mas lá em casa está faltando isso. A minha graça te basta. Porque quando você tem a graça, você tem tudo de Deus. Quando você tem a graça na sua casa, você tem tudo de Deus. Leva essa mensagem para a sua casa. Não é a religião que te molda. Você não vive pela religião. Você vive pela graça de Deus. Podemos cantar mais uma vez essa música? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Vão surgir alguns escribas e fariseus querendo te acusar, querendo te apontar. Ah, porque o Daniel canta desse jeito. Ah, porque o irmão aqui, quando ele canta, ele tem muito drive na voz, ele canta dando uns drive e tal, e ele canta os tons. É a graça, meu irmão, que está sobre a sua vida. Cada um é usado de um jeito. Ah, é porque fulano é assim e fulano. Quem usa ele é Deus. Aleluia. Fecha os seus olhos, vamos cantar mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Bem suave, declare isso. É a graça de Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que eu diminua, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Se humilhe na presença dEle, aleluia. Oh! E como serafins que cobre o rosto, esconda o rosto, Senhor, para que vejam Tua face. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Que eu diminua para que o Senhor cresça, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Vamos lá, diga: no Santo dos Santos, Tua fumaça, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde. Diga para o Senhor: só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. Teve um dia que uma pessoa tentou acusar um pastor. Eu contei isso para o pastor lá no gabinete. Uma pessoa numa reunião de assembleia chegou o dedo na cara de um pastor, querendo acusá-lo por tudo que ele tinha feito. Eu considero de bom pela igreja, pelo ministério. E aquele pastor ficou muito angustiado, o coração dele doeu, porque no final daquela reunião ele virou e disse que tudo aquilo que ele tinha feito tinha sido jogado por ralo abaixo, e o ministério dele, depois de 9 anos e 8 meses pastoreando aquela igreja, para ele não significava mais nada. E aquilo ali me marcou, porque muitas vezes nós ouvimos coisas e nós conhecemos pessoas, talvez já aconteceu isso com você, que largam a igreja, saem da igreja, porque se decepcionaram com alguma coisa, falaram algo que machucou e deixou o coração dela angustiado, e ela saiu da igreja e nunca mais ela voltou. Talvez você conheça alguém assim. Eu pude mandar uma mensagem para aquele pastor, dizendo para ele que eu amo ele, que eu sempre aprendi muito com ele, com tudo que ele tinha feito naquele ministério. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo para ele, não por aquilo que eu mandei também, mas muitas pessoas mandaram. E talvez você conhece alguém que precisa estar aqui no próximo domingo, no culto de Santa Ceia. E essa pessoa precisa reconhecer que não é a religião que vai trazer ela para a igreja, é a graça que vai trazer ela para a igreja. Talvez tenha alguém que você conhece, que agora, talvez agora ou depois do culto, você pode escrever um WhatsApp para ele e falar: olha só, eu vou te buscar na sua casa, porque você se decepcionou com a igreja, e não é a igreja que vai te moldar, é a graça de Deus que vai te trazer de volta. Senti isso no coração. Depois que terminar esse culto, manda mensagem para alguém que talvez você conheça. Talvez alguém da sua família, que você está aqui orando por ela todos os dias e ela não vem para a igreja. Você vai chegar nela e vai dar um abraço nela e vai dizer para ela assim: não é a religião, é a graça. É a graça. E domingo nós vamos ver aqui muitas pessoas aceitando Jesus, sendo transformadas por causa da graça, por causa da sua atitude. Fala para o seu irmão, que não é a religião, que ele não precisa seguir uma religião, é a graça, porque ele já foi salvo. O preço já foi pago na cruz do Calvário pelo seu irmão. Talvez é um abraço que você tem que dar nele, que vai fazer com que ele volte de uma vez por todas para a igreja. E todo mundo vai ver o seu irmão gêmeo aqui dizendo: foi a graça. Talvez tenha alguém na sua família que precisa de um abraço. Quando eu estava conhecendo a minha esposa, eu já vou entregar o microfone para o pastor. Fazia mais ou menos 1 ano que ela não conversava com o pai dela. Eu posso dizer isso aqui porque a minha esposa é curada disso. Fazia mais de 1 ano que ela não conversava com o pai dela. E um dia ela recebeu uma palavra na igreja dizendo sobre graça, amor, perdão. O amor que Deus tem por nós. Ela chegou na casa dela, ela nem pensou. Ela correu e deu um abraço no pai dela. E os dois choraram, mas choraram, soluçar, de escorrer. Sabe quando você chora muito, começa a escorrer aquele misericórdia? Daquele dia em diante, nunca mais eles ficaram sem conversar. O pai dela conhece a palavra de Deus, só falta tomar uma atitude. A avó da minha esposa, a minha avó, que eu chamo de vó também, antes ela não tinha o respeito na hora de uma oração, porque ela é dona de um terreiro de macumba.
E a mãe da minha esposa, ela vem profetizando graça, amor, graça, perdão, reconciliação, aceitação, Jesus, Jesus, Jesus. E nós temos visto dia após dia a graça de Deus entrando na casa da minha sogra. Uma reunião que acontecia toda segunda-feira já não acontece mais. Os atendimentos que ela fazia todos os dias, para gente do Belvedere, imagina todo tipo de gente rica, todo tipo de classe. Hoje ela só atende uma vez por semana, porque a graça de Deus está enchendo a casa da minha sogra de uma forma, porque a minha sogra está mostrando para eles que não é a religião, é a graça de Deus. Você não precisa vir para Boas Novas, vai para outra igreja, irmão, mas entenda que é a graça de Deus, nós somos do reino. Uma vez, quando eu estava vindo embora para Belo Horizonte, eu saí do interior em 2005, 5 minutinhos eu entrego a palavra. Você ficar em pé 5 minutinhos não vai fazer sua perna doer, não vai fazer você desmaiar, nada. Mas quando eu saí no final de 2005 para vir embora para Belo Horizonte, a minha família, ela estava debaixo de uma desgraça. Debaixo de uma desgraça. Meu pai tinha se separado da minha mãe. Meu pai tinha relacionamento com várias mulheres. Minha mãe estava em depressão. Faziam 2 anos que nós não tínhamos água e nem luz na nossa casa. A vizinha puxava uma mangueira da torneira dela, lá da casa dela, para encher a nossa caixa d'água, para a gente poder tomar banho e poder fazer as coisas. A gente não tinha comida direito dentro de casa, não tinha luz, e a outra vizinha puxou um fio com uma lâmpada para poder colocarmos dentro de casa, para a gente poder enxergar as coisas. Era banho gelado, era banho frio, era uma dificuldade. E um dia, com muitos sonhos e desejos no meu coração, de tanto eu ouvir de que a minha vida não ia dar certo, que eu ia ser igual ao meu pai, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que eu não ia ser cantor, ministro de louvor, coisa nenhuma, que a minha vida ia ser uma desgraça, que eu ia seguir o que meu avô, que fulano, que ciclano, que meus antepassados foram. No final de 2005 eu peguei uma carona com R$40 no bolso e vim embora para BH, sozinho, com 16 para 17 anos. E eu cheguei aqui em Belo Horizonte, um tio meu que morava em Lagoa Santa me buscou e me levou para a casa dele. Fiquei 15 dias na casa dele. Depois desses 15 dias eu fui morar sozinho. Só tinha um colchão dentro do barraco onde eu fui morar. Minha mãe e meus irmãos morando ainda no interior. E eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro num dos condomínios lá em Lagoa Santa. E eu andava todos os dias 1h30 para ir para voltar. Não tinha bicicleta, não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E na primeira semana que eu ganhei os meus, se eu não me engano, 80 ou 100 reais da semana que eu trabalhei como ajudante de pedreiro, eu fiz uma compra no supermercado e guardei ela debaixo da pia para quando a minha mãe e meus irmãos chegassem. E eu, resumindo a história para vocês, eu passei durante um bom tempo, não sei discernir o tempo certo, mas comendo aquele biscoito Maria e tomando suco Vilma todos os dias. E levava a marmita vazia para poder trabalhar lá no condomínio. Já era uma casa que estava já prestes a ser terminada. E a família passava lá o final de semana. Durante a semana eles saíam para a gente trabalhar. E na geladeira tinha comida. Então eles deixavam que eu pegasse a comida, colocasse na minha marmita para esquentar. Passei muito tempo assim. Depois minha mãe e meus irmãos vieram embora e nós conhecemos, a minha mãe conheceu uma pessoa que ajudou ela a arrumar um serviço para poder trabalhar numa casa de uma família, cuidando de uma senhora. E essa família, tinha um rapaz naquela família que ele era pastor da igreja batista Getsemane, lá no Dona Clara, um dos pastores. E ele quis saber a história, tudo que aconteceu comigo, com a minha mãe, com a minha família. E ele trouxe a gente para dentro de Belo Horizonte. E nós fomos morar num barracão, onde no terreno moravam 12 pessoas. E era um banheiro externo para a gente dividir com essas 12 pessoas. Era uma luta. Você tinha que bater na porta para ver se tinha alguém, para você fazer o 1, para você fazer o 2, para você tomar banho, para você fazer tudo.
Era uma dificuldade, 12 pessoas dividindo um banheiro externo e a gente morando num barracão com 2 cômodos, tudo jogado. Eu, minha mãe e meus irmãos dormíamos no chão. Isso foi na Copa de 2006, eu lembro que nós procuramos uma igreja na terça-feira à noite, e nós encontramos uma irmã na rua que, nossa, eu nunca vou esquecer, Mirabel, o nome da irmã. Nós estamos procurando uma igreja, e ela falou assim, eu estou indo, eu moro perto de uma igreja, que é a Batista Getsemane, então me segue, nós fomos até lá. E quando eu cheguei, lá menor, quando eu cheguei, que eu subi na galeria, estava tocando essa música. Eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha, 5.000 pessoas dentro daquela igreja, eu fiquei maravilhado. Eu vi aquela banda tocando e eu só tocava olhando cifra, eu não sabia tocar, pastor, e aquilo ali encheu meu coração, eu quis ficar ali. E um pastor que hoje é falecido, pastor Jeff Chandler, ex-trompetista do Diante do Trono, trombonista do Diante do Trono, ele era líder do Ministério de Louvor ali na Getsemane, e ele anunciou um retiro que ia ter para o Ministério de Louvor, e eu procurei ele nem sabia quem eu era. Eu falei, eu quero ir nesse retiro, nesse congresso. Ele falou assim, vai ali naquela mesa, fala que eu mandei colocar o seu nome lá, e você vai, sem pagar. E quando eu voltei desse retiro, resumidamente, tentando resumir para vocês poderem ir embora com essa palavra no seu coração, eu montei o meu primeiro grupo de louvor na igreja. Som de Avivamento era o nome do grupo. Som de Avivamento. Que top. Depois a banda acabou, aí nós montamos a banda Templos. Aí o ministério, aí eu saí e o ministério continuou. Em 2011 eu entrei para a banda Jó 42, fiquei 1 ano na banda só como vocalista. E eu recebi uma direção de Deus dizendo que era para eu continuar o meu trabalho, só que não para me orgulhar, mas como Leiner Nascimento, meu trabalho, meu projeto, minhas músicas. E eu comecei a pedir a Deus para me dar as músicas. E eu comecei a acordar de madrugada, eu comecei a andar na rua, no ônibus, e música surgindo, e música para lá, e música para cá. Hoje eu tenho uma facilidade de compor música que você não tem noção. Tudo pela graça de Deus. E para terminar, tudo aquilo que tinha sido profetizado de ruim na minha vida, de desgraça, de religião, querendo me moldar, querendo moldar minha família, querendo fazer de mim aquilo que Deus não queria que eu fosse, foi quebrado. Porque hoje eu respeito esse pastor, não é mais o meu pastor, porque eu não sou membro de lá mais, mas eu respeito esse pastor, Jorge Linhares. Um dia ele levantou a mão para mim, em cima do altar, e mandou mais de 5.000 na igreja, 5.000 pessoas na igreja no congresso dizer, abençoe a vida do Leiner, porque em breve, talvez ele não esteja mais aqui, porque ele vai estar rodando os 4 cantos do Brasil e do mundo. E eu chorei, mas eu chorei. Porque, enquanto ele dizia aquilo, eu estava lembrando dos dias que eu andava 1h30 para poder trabalhar de ajudante de pedreiro, eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus. Eu lembro dos dias que eu ia com a minha marmita vazia, sem nada para comer. Eu lembro dos dias que eu acordava naquele barracão somente com um colchão, olhava para o lado, via aquele barracão vazio, e não via a minha família ali, sabendo que a minha família ainda estava no interior, passando necessidade, passando fome. Gente, quantas vezes, ainda aqui em Belo Horizonte, quando a gente estava passando luta, a minha irmã e a minha mãe saía de casa para poder ir na rodoviária de 2 em 2 dias tomar banho na rodoviária. Eu e meus irmãos saímos de casa para ir para a rodoviária de 2 em 2 dias para tomar banho na rodoviária, porque a gente não tinha água e não tinha luz dentro de casa. E hoje eu aqui em cima do altar, olhando tudo que Deus fez, foi a graça. Você está aqui hoje, meu irmão, se você olhar para trás, tudo que você viveu, o que você passou, é a graça de Deus. Eu queria que mais uma vez você aplaudisse a Jesus, agradecendo a Ele